Jordan Kerrigan acreditava ter limpado sua vida. Mas quando ele entrou em sua casa de 20 milhões no bairro de Joá, no Rio de Janeiro, horas mais cedo, o silêncio que o saudou era mais pesado que a névoa lá fora. Ele encontrou sua esposa grávida, Brenda Almeida, no chão do quarto do bebê, o corpo dela coberto por hematomas frescos em forma de dedos. Através de seus soluços, ela sussurrou uma pergunta que estilhaçou seu mundo cuidadosamente construído. Ela disse, "Eu sou apenas uma jaula, Jordan. Eu sou só uma jaula mantendo você aqui?" Ele soube instantaneamente quem era. E quando checou as câmeras, a traição que ele descobriu era a sua própria. A propriedade Almeida Kerrigan não era uma casa, era uma declaração. Uma maravilha de vidro e aço puro, agarrada aos penhascos do Joá. Oferecia uma vista panorâmica da Baía de Guanabara. Para o mundo, era a fortaleza de Jordan Almeida Kerrigan, o prodígio da tecnologia que havia vendido sua terceira startup por um valor que fazia veteranos do setor de TI corarem. Mas, por dentro, a casa prendia a respiração. Jordan fechou a pesada porta de Nogueira, a trava magnética clicando com um baque suave e caro. Ele largou sua sacola de couro de viagem, o cheiro de ar reciclado de cabine e café velho ainda pairando. Ele havia interrompido a viagem a São Paulo, uma inquietação corrosiva, que ele culpava pelas flutuações do mercado, que o puxava para casa há 24 horas. A casa estava sem vida, sem música, sem o cheiro do pão que Brenda adorava assar. Nem mesmo o barulho de clic-clac da governanta, Maria, polindo o mármore interminável. Apenas o zumbido fraco e digital da sala de servidores no subsolo, o cérebro de sua casa inteligente. Ele afrouxou a gravata, seu reflexo o encarando nas janelas do chão ao teto. Um homem em um terno de 15 milhas, parecendo assombrado. "Brenda!" ele chamou. O silêncio que o respondeu era pesado, sufocante. Ele passou pela sala de estar de plano aberto, pela cozinha branca estéril com sua fruteira intocada, seus olhos capturados por um caco de porcelana perto do balcão de café. Depois outro. Ele olhou mais de perto. Era o que restava de uma xícara de chá, uma do conjunto antigo que a avó de Brenda havia lhe dado. Parecia ter sido varrido apressadamente para um canto, como para esconder a evidência. Seu peito apertou. "Brenda!" ele chamou novamente, mais alto. Ele subiu a escada flutuante 2 degraus de cada vez. No corredor, a porta do quarto do bebê estava entreaberta. Ele a encontrou ali, encolhida no chão, entre o berço montado e uma cadeira de balanço de alta tecnologia. Brenda, sua brilhante e gentil Brenda, que havia sido historiadora de arte antes de se tornar sua esposa. Sua mão estava pressionada protetoramente sobre o volume de 6 meses de sua barriga. A outra mão cobria sua boca, sufocando sons que o dilaceravam. Seus ombros tremiam. "Ei!" ele sussurrou. Sua voz falhou. Ela estremeceu, um tremor violento de corpo inteiro, como se esperasse um golpe. Sua cabeça se ergueu. Ele viu imediatamente o hematoma roxo florescendo ao longo de sua mandíbula, a marca vermelha e viva em seu pulso, como se tivesse sido agarrado e torcido. "Meu Deus!" ele respirou, caindo de joelhos. "Brenda, o que aconteceu?" Ela se afastou, limpando o rosto. "Eu só escorreguei. Na escada. Você sabe como a madeira é lisa. Eu estou bem, Jordan. O bebê está bem." Ela lhe deu um sorriso que era uma paródia grotesca de tranquilidade. "Você escorregou." Ele repetiu, sua voz inexpressiva. Ele tocou gentilmente seu queixo, virando o rosto dela para a luz. O hematoma em sua mandíbula não era de uma queda. Era a marca distinta e cruel de uma mão. "Jordan, por favor."
Eu sou só desastrada, coisa de grávida. Pare, ele disse, a palavra mais áspera do que pretendia. Pare de me proteger. O rosto dela se desfez. Eu não sei o que você quer dizer. Quem estava aqui? Antes que ela pudesse responder, duas vozes vieram do corredor. Maria e o jardineiro, cochichando, pensando que ele ainda estava em São Paulo. Ela nem entra mais no jardim, só fica no quarto. É desde que as visitas dela recomeçaram, a cara de pau daquela mulher vir aqui. E ele deixa. Ele está sempre trabalhando. Talvez ele não veja. Ou talvez... As vozes sumiram enquanto se moviam para baixo. O sangue de Jordan gelou. As visitas dela. Brenda o observava, os olhos arregalados com um terror que não era por si mesma, mas por ele, pelo que ele estava prestes a descobrir. Ele a ajudou a se levantar, suas mãos tremendo com uma raiva tão fria que queimava. Você escorregou, ele disse novamente, a mentira com gosto de cinzas. Ele a guiou até a cama deles, e ela se encolheu de lado, virada para a parede. Ele se sentou na poltrona do outro lado, o silêncio se estendendo. Seu olhar subiu para o canto do teto, um pequeno domo preto discreto, a câmera. Ele havia instalado o sistema de última geração para a segurança. Mas naquele momento, encarando a lente imóvel, ele percebeu que havia instalado por culpa. Ele tinha instalado meses atrás, logo depois de jurar a Brenda que havia acabado, que ela tinha ido embora. Ele olhou para as costas trêmulas de sua esposa, para o hematoma que escurecia em sua pele. Algo estava envenenando sua vida perfeita, e ele sabia exatamente quem era. Na manhã seguinte, a casa tentou fingir normalidade. As persianas automatizadas subiram às 7 horas, inundando os cômodos estéreis com luz solar pálida e aquosa. A máquina de expresso sibilou. Brenda se movia como um fantasma, seu roupão de cachemir folgado escondendo as marcas em seu corpo, mas não as olheiras. Ela estremeceu quando o laptop de Jordan se fechou, o som ecoando como um tiro na cozinha. Você dormiu? Ele perguntou. Ela assentiu muito rapidamente, seu olhar fixo na torrada que ela estava queimando metodicamente. Brenda, precisamos conversar sobre... Eu vou tomar um banho. Ela interrompeu, sua voz um fio frágil. Eu tenho uma consulta às 11h com a doutora Evans. Ela fugiu, deixando-o sozinho na extensão branca da cozinha. A quietude pressionava suas têmporas. Ele sentiu a vibração no bolso. Puxou o telefone. Camila. 12 chamadas perdidas. Ele encarou o nome, um pavor doentio e familiar, se enrolando em seu estômago. Camila Vargas, sua ex-cofundadora, seu ex-tudo. A mulher com quem ele havia se envolvido por 2 anos, antes de conhecer Brenda. A mulher que ele continuou a ver por 6 meses, depois de se casar. O caso tinha sido frenético, tóxico e alimentado pela adrenalina da ambição compartilhada. Ele havia terminado, brutalmente, finalmente, no dia em que Brenda lhe disse que estava grávida. Ele havia dito a Camila que havia acabado, que ele estava escolhendo sua família. Ele havia dito a si mesmo que era um bom homem, fazendo a escolha certa e difícil. A reação dela havia sido aterrorizante. Não lágrimas, apenas uma promessa fria e silenciosa. Você não pode simplesmente acabar comigo, Jordan. Você não pode construir sua vida perfeita nas minhas costas. Eu te fiz. Ele havia bloqueado o número dela, trocado de assistente. Ele havia dito a si mesmo que o problema estava resolvido. Agora, o nome dela em sua tela parecia uma sentença de morte. Ele olhou para as chamadas perdidas, depois para a torrada queimada, meio comida, que sua esposa grávida havia deixado para trás. Ele disse a Brenda que tinha ligações para fazer. Ela apenas assentiu, os olhos vazios. Os acenos pareciam paredes. Em seu escritório,
um cômodo que ele ironicamente chamava de o cofre, ele deixou a porta se fechar e ficou de frente para a mesa. O monitor de segurança esperava, um quadrado preto fosco, paciente e imóvel. Ele não havia olhado a filmagem na noite anterior. Estava com muito medo, medo do que confirmaria, medo da escolha que o forçaria a fazer. Ele digitou o código, suas mãos escorregadias. Ontem, 15 horas. As janelas em mosaico se desdobraram. Hall de entrada, escada, cozinha, quarto do bebê. A princípio, nada. A luz do sol rastejando pelo mármore. 15:12, feed da cozinha. Jordan se inclinou. Um Audi R8 prateado parou na entrada. O carro dele. Aquele que ele havia emprestado para a empresa. O que ela dirigia. Camila saiu. Ela parecia impecável. Terno power suit preto, saltos agulha, óculos escuros escondendo seus olhos. Ela não tocou a campainha. Ela caminhou até a porta lateral, a entrada da lavanderia, e digitou um código. O estômago de Jordan despencou. Era o código que ele havia dado a ela 1 ano atrás. O aniversário dele. Ele nunca havia mudado. Ele a observou entrar na cozinha. Brenda estava lá, arranjando flores. Ela congelou, suas costas ficando rígidas. Jordan tateou pelo áudio. Os alto-falantes chiaram. Tire as mãos de mim. Você não pode estar aqui. A voz de Brenda estava trêmula, mas firme. A risada de Camila era baixa e esfumaçada. Ah, querida, eu posso estar em qualquer lugar. Esta casa, meu software pagou por ela. Aquele carro que ele dirige, minhas patentes. Você é apenas a incubadora. Saia, Brenda disse, segurando o telefone. Eu vou chamar a polícia. Vá em frente. Camila zombou, aproximando-se, encurralando Brenda contra o balcão. E o que você vai dizer a eles? Que a parceira de negócios dele deu uma passada. O que você vai dizer ao Jordan? Que você está se sentindo insegura? Ele odeia insegurança, Brenda. É por isso que ele sempre voltará para mim. Ele me ama. Nós estamos tendo um bebê. Você está tendo uma coleira. Camila sibilou. E não vai funcionar. A máscara escorregou. A mão de Camila disparou, agarrando o pulso de Brenda. Você é apenas uma jaula, você me entende? Uma armadilha carnuda na qual ele está preso. Mas jaulas podem ser quebradas. Ela empurrou Brenda com força. Brenda tropeçou para trás, se apoiando no balcão, ofegando. Am I ugly? Am I a monkey? Eu sou feia. Eu sou um macaco. As palavras da transcrição original piscaram em sua cabeça. Mas o que Camila disse foi pior. Porque era verdade. Esta não era uma estranha. Este era o passado dele. Jordan observou sua esposa grávida se levantar. Lágrimas de pura raiva em seus olhos. Ele nunca vai te amar, Camila. Você é vazia. O tapa foi tão rápido, tão forte, que ecoou no escritório. Camila a atingiu, com a palma aberta, no rosto. Brenda desabou. O maxilar de Jordan travou tão forte que seus dentes doeram. Ele retrocedeu, tocou mais devagar. O tapa, a queda. Ele continuou assistindo. Camila no quarto do bebê, passando a mão sobre o berço. Seu rosto contorcido em um rosnado. Camila bloqueando o caminho de Brenda. Camila na porta, inclinando-se. Sua voz caindo para um sussurro venenoso. Se você disser a ele que eu estive aqui, eu direi a ele que você caiu da escada. Eu direi a ele que você é instável. Quem você acha que ele vai acreditar, Brenda? A mãe do filho dele? Ou a mulher que construiu o império dele? A tela ficou preta quando ele fechou o laptop com força. Uma onda de náusea, tão profunda que dobrou seus joelhos, o atingiu. Ele era o vilão. Ele não era o homem protegendo sua casa. Ele era o homem que havia dado a chave ao monstro. Jordan ficou no silêncio de cofre de seu escritório,
o eco daquele tapa se repetindo em sua mente. A casa de repente parecia diferente. As paredes de vidro não eram uma janela para o mundo. Eram uma vitrine, exibindo seu fracasso espetacular e catastrófico. Ele pensou no "eu escorreguei" de Brenda. Ela não estava o protegendo. Ela estava se protegendo, presa pela ameaça de Camila. Quem você acha que ele vai acreditar? A vergonha era um peso físico, pressionando o ar de seus pulmões. Ele era culpado, não apenas de infidelidade, mas de uma negligência monstruosa e arrogante. Ele havia terminado o caso e ido embora, esperando que os estilhaços simplesmente desaparecessem. Ele havia lavado as mãos e deixado Brenda sangrar de uma ferida que ele havia infligido. Os sussurros da equipe voltaram para ele. Ele está sempre trabalhando. Ele estava trabalhando. Trabalhando até tarde com Camila, muito depois de se casar com Brenda. Ele havia dito a si mesmo que era apenas negócio, que as linhas estavam borradas. Mas ele sabia, no fundo, que estava alimentando a obsessão de Camila, mantendo-a perto o suficiente, porque o brilho dela era tão inebriante quanto sua crueldade. Ele a havia deixado acreditar que ela ainda tinha uma posição em sua vida, e agora ela estava usando essa posição para destruir sua esposa. Ele afundou em sua cadeira de couro, as mãos apertando os braços. Seu primeiro instinto foi primal. Dirigir até o escritório de Camila, arrancá-la pelos cabelos, acabar com isso. Ele reproduziu a cena em sua cabeça. Ele invadiria, gritando. Camila ligaria as lágrimas. Ela faria a vítima. Jordan, eu só estava tentando falar com ela. Ela é tão instável. Ela me atacou. Olhe, ela me arranhou. Ela distorceria. Ela mentiria. E naquele caos, ela plantaria a semente da dúvida que ele mais temia, que Brenda era a instável. Não. Um confronto direto era o que ela queria. Era ele disse. Ela disse. Era teatro. Ele encarou o monitor preto, a câmera. Ela não sabia sobre o novo sistema. Ele o havia instalado após o caso, usando um empreiteiro particular. Não a tecnologia de sua própria empresa. Ela pensava que estava se movendo nas sombras, mas ele tinha um holofote. Um novo sentimento, frio e preciso, atravessou a névoa de sua culpa. Não raiva, resolução. Ele não podia apenas parar Camila. Ele tinha que expô-la. Ele tinha que criar um palco tão perfeitamente iluminado que sua performance seria vista exatamente pelo que era. Ele precisava de provas inegáveis. Ele precisava que ela caísse em uma armadilha que nem sabia que existia. Seu telefone tocou novamente. Camila. Ele olhou para a ligação, seu polegar pairando sobre o botão de bloqueio, mas ele não pressionou. Ele deixou tocar, e tocar, e tocar. Ele começou a digitar, seus dedos voando sobre o teclado. Ele não era mais um marido. Ele era um estrategista. Ele estava planejando uma guerra. Ele vasculhou mais imagens. Outra visita. 3 dias atrás. Mais curta. Sem violência. Apenas palavras. Camila no portão da frente. Brenda se recusando a deixá-la entrar. A voz de Camila, captada pelo microfone do portão. Você realmente acha que um bebê segura um homem como ele? Ele vai se cansar em 6 meses. Ele voltará. Eles sempre voltam. O padrão era claro. Arrogância. Escalada. Ele pressionou o interfone. Maria, você pode vir ao escritório, por favor? Maria, uma mulher gentil na casa dos 60, entrou. Suas mãos apertadas nervosamente. Senhor? Maria, eu preciso que você seja honesta comigo. As visitas da senhora Vargas. Quando elas acontecem? O olhar de Maria caiu. Sr. Kerrigan, eu não quero. Por favor, Jordan disse, sua voz quieta. Eu preciso proteger minha esposa. Eu não...
Não tenho visto as coisas com clareza. Eu vejo agora. Alívio a atingiu. Terças e quintas, por volta das 11h, sempre quando o senhor está nas reuniões de dia inteiro no escritório da Lapa. Ela me manda uma mensagem primeiro, para ter certeza de que o senhor se foi. Ela te manda uma mensagem? Para perguntar se o senhor esqueceu alguma coisa. É um código, senhor. Jordan assentiu lentamente. Claro, ela havia comprometido sua equipe. Hoje era quarta-feira. Amanhã era quinta-feira. Obrigado, Maria. Você fez mais do que sabe. Amanhã eu preciso que você e o resto da equipe tirem o dia de folga. Pago? Eu tenho uma atualização de segurança sensível acontecendo. A casa precisa estar vazia. Você pode fazer isso por mim? Sim, senhor, ela disse, assentindo, uma nova compreensão em seus olhos. Quando ela saiu, Jordan voltou para sua mesa. Ele puxou seu calendário. Ele tinha um Executive Strategy Summit fixo das 10 às 16 horas, todas as quintas-feiras. Era o disfarce perfeito. Ele não permitiria que isso fosse boato ou mal entendido. Ele criaria espaço para a verdade se revelar, com áudio ligado e todas as câmeras gravando. Ele silenciou o monitor e ouviu a casa. O relógio tic-taqueava. Em algum lugar, Brenda estava tomando banho. O som da água, um leve ruído. Ele estava usando sua esposa como isca. O pensamento o enjoou. Mas era o único caminho. Isso não era apenas por Brenda. Era pelo filho que ela carregava. Era para que o ar nesta casa fosse seguro novamente. Ele desligou a tela. O plano estava montado, não uma armadilha por despeito, prova por necessidade. A manhã chegou pálida e fina, o tipo de luz que faz tudo parecer mais frio. Jordan passou pelos movimentos com uma precisão arrepiante. Ele escolheu seu terno mais elegante, um risca de giz cinza escuro e uma gravata vermelho sangue. Ele tinha que parecer à parte. Brenda estava quieta no café da manhã, beliscando uma tigela de frutas. Ela não perguntou sobre a folga da equipe. Ela parecia estar flutuando, distante, como se a única coisa que a ancorasse à realidade fosse a mão que ela mantinha sobre a barriga. Grande dia, ele disse, sua voz despreocupada. Ele beijou sua testa. A pele dela estava fria. Esta fusão de São Paulo está me matando. Estarei trancado no centro do embarcadero, até pelo menos às 6. Ela assentiu, sem encontrar seus olhos. Ok, fique seguro. Você também, ele disse. As palavras pareciam pesadas, proféticas. Tranque as portas, não atenda ninguém. Um brilho de medo em seus olhos. Eu não vou. Ele saiu às 8h30, fazendo questão de ser notado. Ele deu ré em seu Tesla para fora da garagem, pneus triturando no cascalho, e desceu a colina sinuosa. A equipe se foi. A casa estava vazia, exceto por Brenda. Mas ele não dirigiu longe. Ele virou em uma rua lateral tranquila, logo fora da vista de seu próprio portão, estacionando sob um dossel de eucaliptos. Ele desligou o motor. O silêncio do carro era absoluto. Ele puxou seu laptop de sua maleta. Abriu o feed de segurança. 9 janelas em mosaico brilhavam na luz fraca. Cozinha, hall de entrada, sala de estar, quarto do bebê, garagem, porta lateral, quarto principal, corredor. Ele clicou no ícone de áudio para todos eles. O carro se encheu com os sons ambientes de sua casa, o zumbido da geladeira, o ranger das tábuas do chão, enquanto Brenda caminhava da cozinha para a sala de estar. 9h, Brenda estava no sofá, um livro aberto em seu colo. Ela não estava lendo. Estava apenas olhando para a página. Ela foi para a cozinha. Fez chá. Seus movimentos eram lentos, hesitantes.
10h30. As mãos de Jordan estavam suando. Seu coração martelava contra as costelas. E se ela não viesse? E se tudo isso fosse em vão? 10h47. Uma notificação de mensagem de texto apareceu em seu laptop. Encaminhada do telefone de Maria para o dele. De Camila para Maria. Ele esqueceu a maleta de novo? Ele se foi? Os dedos de Jordan tremeram enquanto ele digitava a resposta, imitando o inglês simples de Maria. Sim. Ele foi, o dia todo. Uma pausa. Então, bom. 58. O Audi R8 prateado apareceu no topo da entrada. Jordan se inclinou, o rosto a centímetros da tela. Ele observou Camila estacionar, não em uma vaga de convidado, mas bem na frente, perto da porta principal. Ela saiu, vestida com um athleisure casual caro, como se estivesse dando uma passada para yoga. Ela não foi para a porta da frente. Ela caminhou até a entrada lateral. Ele ouviu o bip, boop, pip do teclado. O aniversário dele. A fechadura clicou aberta. Hora do show. Ele sussurrou, sua voz seca. O feed da porta lateral e a mostrou entrando na lavanderia. Ela jogou as chaves no balcão com uma aura de propriedade que fez o sangue de Jordan ferver. Ele clicou no feed da cozinha. Ele a observou entrar, um sorriso no rosto. Brenda estava na pia, de costas para a sala. Ela congelou. Bom dia, raio de sol, Camila ronronou. Jordan observou os ombros de sua esposa se enquadrarem. Ela se virou, lenta e deliberada. Eu te disse para sair, Brenda disse. Sua voz, amplificada pelos alto-falantes, estava tremendo, mas era fria. E eu te disse, Camila disse, avançando, que eu vou para onde eu quiser. Esta é a minha casa, Brenda. Você está apenas ocupando. É a minha casa, Brenda rebateu. Você está invadindo. Eu estou chamando a polícia. Ela pegou o telefone no balcão. Não, Camila disse, sua voz caindo. Você não está. Camila se moveu com velocidade surpreendente. Ela não deu um tapa. Ela não empurrou. Ela agarrou o telefone e o atirou contra a parede, onde se estilhaçou. Ah, olhe. Camila suspirou, fingindo desapontamento. Que desastrada você é. Saia! Brenda gritou, sua voz rachando de terror enquanto se afastava. Saia de perto de mim. Ou o quê? Você vai contar ao Jordan? Camila riu, um som agudo e cruel. Ele está ocupado, querida. Ele está em uma reunião. Ele está construindo nosso futuro, enquanto você está apenas incubando o ar dele. É tão lindamente medieval, não é? Você é doente, Brenda sussurrou, agarrando a barriga enquanto recuava em direção à sala de estar. Eu sou realista, Camila retrucou, seguindo-a. Ele está entediado. Eu posso ver nos olhos dele. Ele precisa de fogo. Tudo que você é um cobertor úmido e silencioso. Ele vai se cansar de você. Ele vai se cansar do bebê. E eu estarei bem aqui, esperando. Ele terminou, Camila. Ele me escolheu. Essa foi a coisa errada a dizer. O rosto de Camila se contorceu. Ele não te escolheu. Você o prendeu. Com isso, ela apontou para a barriga de Brenda. Ele é um homem de honra, tudo bem. Ele vai brincar de casinha, mas ele vai se ressentir de você por isso. Cada fralda que você o fizer trocar. Cada noite que ele for acordado por aquela coisa gritando. Ele vai te odiar por isso. E ele virá até mim para se aliviar. Brenda estava chorando agora. Lágrimas silenciosas de raiva e medo. Você é patética. Eu sou? Camila fechou o espaço entre elas. Ela estendeu a mão e agarrou Brenda pelos cabelos, puxando sua cabeça para trás. Brenda gritou. A mão de Jordan voou para a maçaneta da porta do carro. Ainda não! Ainda não! Eu preciso de mais! Foi a decisão mais agonizante de sua vida. Você é a patética! Camila sibilou,
o rosto a centímetros do de Brenda. Morando na casa dele, gastando o dinheiro dele, carregando o filho dele. E você ainda não consegue mantê-lo. Ele ainda sonha comigo. Ela empurrou Brenda. Brenda tropeçou, caindo com força contra o braço do sofá, soltando um grito agudo de dor. Jordan estava fora do carro. Ele estava correndo antes mesmo que sua mente o alcançasse. Ele não usou o caminho. Ele cortou o gramado bem cuidado, seus sapatos sociais cavando o gramado macio. O som do choro de Brenda ainda ecoava em seus ouvidos. Ele tateou com as chaves, xingando, depois as abandonou e digitou o código mestre. A porta da frente se abriu. "Saia de perto dela!" O rugido que saiu dele foi animalesco. Ambas as mulheres congelaram. A cena era um quadro de violência. Brenda no chão, agarrando o lado, terror nos olhos. Camila em pé sobre ela, uma mão ainda levantada, o rosto uma máscara de choque puro e venenoso. "Jordan?" Camila gaguejou. "O quê? O que você está fazendo aqui? A reunião." A reunião era uma ficção, ele disse, avançando lentamente. Ele não olhou para Camila. Ele foi direto para Brenda, agachando-se, as mãos pairando sobre ela, com medo de tocá-la. "Você está bem? O bebê?" Eu acho que sim." Brenda ofegou, agarrando seu braço. "Meu lado." "Camila?" Jordan disse, sua voz caindo para uma calma letal. Ele se levantou, virando-se para encará-la. "Você está invadindo." O choque no rosto de Camila foi instantaneamente substituído por um sorriso desafiador. Ela alisou o cabelo. "Não seja dramático, Jay. Nós estávamos apenas conversando. Brenda está um pouco emotiva. Ela caiu." "Ela caiu?" Jordan repetiu. "Assim como ela escorregou na escada ontem. Assim como ela quebrou desastradamente a xícara de chá da avó." A compostura de Camila vacilou. "Eu não sei do que você está falando." "Você a empurrou, Camila. Você a agarrou pelos cabelos. Você a ameaçou. Você ameaçou meu filho." "Isso é insano." Ela zombou, mas um tremor de pânico entrou em sua voz. "É a palavra dela contra a minha, e ela está claramente instável. Olhe para ela." "É a palavra dela contra a sua," Jordan concordou, sua voz perigosamente suave. Ele apontou para cima, para o canto, para o discreto domo preto. "E é a palavra dela," ele continuou, "apoiada por vídeo 4K e áudio de alta fidelidade." Os olhos de Camila seguiram seu dedo. Seu rosto, seu corpo inteiro, pareceu desmoronar. A cor esvaiu-se de suas bochechas. Você está gravando. A casa inteira está gravando, Camila. Cada visita, cada ameaça, cada vez que você usou meu aniversário para abrir aquela fechadura." Ele puxou o telefone, que já estava conectado ao feed ao vivo. "Eu tenho os últimos 10 minutos bem aqui. A parte em que você joga o telefone dela. A parte em que você agarra o cabelo dela. A parte em que você chama meu filho não nascido de coisa gritando. Ou talvez você prefira a filmagem de ontem. O tapa foi bastante cinematográfico." "Jordan, não." Ela sussurrou, sua arrogância evaporando, substituída por um terror desesperado e suplicante. "Jordan, você não pode. Isso vai me arruinar. Nós." "Arruinar você," ele disse, sua voz subindo. "Você invadiu minha casa. Você pôs as mãos na minha esposa." "Ela é um nada," Camila gritou, a máscara completamente caída. "Ela é um substituto chato e fraco. Você me amava. Você construiu tudo comigo." "Eu construí uma empresa com você," Jordan disse, sua voz como gelo. "Esta é a minha família e você acabou." Ele caminhou até Brenda, ajudando-a gentilmente a se levantar, protegendo-a com seu corpo. "Você não pode fazer isso," Camila soluçou. Lágrimas reais agora. "Eu vou perder tudo. O conselho, minha reputação." "Você deveria ter pensado nisso," Jordan disse. "Por favor, Jordan." Ela implorou.
agarrando-se a qualquer vantagem que lhe restava. O caso: se você divulgar isso, tudo virá à tona. Sobre nós. Antes. E depois. Vai destruir você também. Vai destruir ela. Brenda estremeceu em seus braços, e a resolução de Jordan endureceu em algo inquebrável. Já está à tona, Camila. Como se fosse um sinal, o som de sirenes. Fraco no início, depois crescendo rapidamente, cortou o ar. A cabeça de Camila se virou para a janela. Seus olhos arregalados de descrença, enquanto uma viatura policial subia a longa entrada, suas luzes pintando as paredes de vidro em flashes de vermelho e azul. Eu liguei para o 190 no segundo em que você pôs as mãos nela, Jordan disse. Eu estive em uma linha aberta com um detetive o tempo todo. Eles ouviram tudo, ao vivo. Camila Vargas, a mulher que havia construído um império na previsão de movimentos de mercado, não havia visto essa chegando. Ela olhou de Jordan para Brenda para os policiais que chegavam. Ela estava presa, total e completamente. 2 oficiais entraram pela porta da frente aberta, suas expressões sombrias. Eles não estavam respondendo a uma chamada. Estavam chegando a um destino pré-planejado. Sr. Kerrigan, o oficial mais velho perguntou. Sim, é ela, Camila Vargas. Senhora, precisamos que a senhora venha conosco, o oficial disse, aproximando-se de Camila. Camila parecia congelada, sua mente incapaz de processar a velocidade de sua queda. Você não pode. Isso é um mal-entendido. Este é um assunto particular. Parou de ser particular quando a senhora agrediu uma mulher grávida, Sra. Vargas. O oficial disse. Nós temos uma gravação de áudio completa dos últimos 12 minutos, incluindo múltiplas ameaças e o som de uma agressão. Jordan guiou Brenda para uma cadeira, sentando-a gentilmente. Ele nunca tirou o braço de volta dela. Jordan, pare com isso! Camila gritou, sua voz ecoando no foyer de mármore. Desta vez ela não estava implorando. Estava exigindo. Você acha que isso faz de você um herói? Você acha que isso limpa a lousa? Ele é quem me trouxe aqui. Pergunte a ele. Pergunte a ele onde ele estava 6 meses atrás. Pergunte a ele por que eu tenho uma chave. Brenda enterrou o rosto no peito de Jordan, seu corpo tremendo. Os oficiais não pararam. Eles eram profissionais. Esta era apenas mais uma disputa doméstica em uma casa rica. Ele é um mentiroso! Camila gritou, enquanto colocavam suas mãos atrás das costas. O som das algemas se fechando foi forte, metálico e final. Ele me amava. Ele me prometeu. Você não é nada para ele, Brenda. Você é apenas a jaula. Eles a levaram para fora, ainda gritando. Sua voz um som cru e desesperado que raspava nas paredes de vidro intocadas. Jordan observou a viatura se afastar, suas luzes desaparecendo colina abaixo. A casa caiu em um silêncio mais profundo do que qualquer outro. Era o silêncio após uma explosão. Ele se ajoelhou na frente de Brenda. Ele alisou o cabelo dela, sua mão tremendo. Acabou, ele sussurrou. Ela se foi. Você está segura? Brenda levantou a cabeça. Seus olhos não estavam cheios de alívio. Não estavam cheios de gratidão. Estavam estilhaçados. O terror havia sumido, substituído por uma clareza fria e devastadora. Ela estava certa, não estava? Brenda sussurrou. Sua voz rouca de chorar. Não, Brenda. Ela estava insana. Ela é uma... Não. Brenda disse, sua voz ganhando um fragmento de força. Não minta. Não agora. Antes e depois. Foi o que ela disse. Depois que nos casamos, Jordan. Ele não conseguia falar. O silêncio era sua confissão. Ela tinha uma chave. Brenda continuou, as peças se encaixando. Ela sabia sua agenda. Ela mandava mensagens para Maria. Isso não era uma estranha nos perseguindo, Jordan.
Esta era sua parceira. Eu terminei, Brenda, ele disse, as palavras soando vazias e inúteis. No dia em que descobri que você estava grávida, eu juro, eu terminei. Você terminou? Ela repetiu, as palavras com gosto de veneno. Mas você nunca me disse. Você me deixou viver nesta casa, vulnerável, enquanto sua amante corria livre. Você me deixou acreditar que eu estava ficando louca. Você me deixou pensar que eu era desastrada. Ela se levantou, afastando-se dele. Você não armou essa armadilha para mim, Jordan. Você a armou para se proteger, para limpar sua própria bagunça. Isso não é verdade. Eu fiz isso para proteger você, para proteger nossa família. Você fez? Ela desafiou, seus olhos brilhando com uma força que ele não via há meses. Ou você fez porque ela era uma ponta solta que estava finalmente ameaçando sua vida perfeita? Você não apenas a deixou me abusar, Jordan. Você causou isso. Ele não tinha defesa. Ela estava certa. Ele tinha sido o homem que acendeu o fósforo e depois fez o papel de herói por apagar o fogo. Ele a havia salvado do monstro, mas falhou em dizer a ela que o monstro era dele. Brenda, ele engasgou, a vergonha e a culpa finalmente o esmagando. Eu sinto muito. Desculpas não consertam isso, ela disse, passando por ele, a cabeça erguida, mesmo enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Ela se foi. Isso é bom. Mas agora, Jordan, eu acho que você também precisa ir. Ele a observou subir as escadas, cada passo um golpe de martelo. Ele havia vencido a batalha. Ele havia exposto a vilã. E ao fazer isso, ele havia acabado de perder sua esposa. Jordan passou a noite na casa de hóspedes, um eco menor e mais frio da casa principal, situado na beira da propriedade. Ele não dormiu. Ele encarou o horizonte de São Conrado, um colar de diamante cintilante drapeado sobre o escuro, e se sentiu total e completamente falido. Amanhã trouxe os advogados, o dele e o que ele havia contratado para Brenda. Ele se sentou em sua ilha de cozinha, o centro de controle de sua vida, e a desmantelou sistematicamente. Ele concordou com tudo. A ordem de restrição contra Camila foi protocolada, permanente e inabalável. A polícia tinha o suficiente para uma condenação, agressão, invasão de domicílio e ameaças criminais. Os advogados de Camila já estavam tentando enquadrar como um crime passional, uma disputa de negócios que deu errado. A equipe jurídica de Jordan os calou, armada com horas de vídeo. Depois veio a parte difícil. Brenda quer uma separação. Sua advogada, uma mulher esperta chamada Reis, disse a ele por videochamada. Ela quer a casa. Ela quer a custódia total do filho, com visitação supervisionada para o senhor, pendente de terapia. A garganta de Jordan se fechou. Supervisionada? O senhor a expôs a uma ameaça violenta conhecida que resultou de sua própria infidelidade. Sr. Kerrigan, o senhor a usou como isca em suas próprias palavras. Proteção não é o termo que eu usaria. O senhor tem sorte de ela não estar entrando com pedido de indenização. Ele assentiu, o rosto dormente. O que ela quiser. Diga a ela que sim. Ele passou os 2 dias seguintes em um borrão, transferindo fundos, assinando papéis. Ele arrumou uma mala, suas mãos se movendo roboticamente. Ele era um exilado em sua própria casa. No 3º dia, ele foi se despedir. Ele encontrou Brenda no quarto do bebê. Ela estava parada perto da janela, olhando para a baía. O quarto estava claro, cheio de luz solar. Ela parecia mais forte, como se um grande peso tivesse sido levantado. A casa é sua, ele disse da porta. As contas estão financiadas. Você e o bebê estarão seguros. Ela se virou, o rosto calmo.
Os hematomas haviam desbotado para um amarelo doentio. Obrigado, Bran. Ele deu um passo à frente. Eu sei que desculpas são inúteis. Eu sei que eu quebrei tudo. Mas eu quero que você saiba, a armadilha começou como autopreservação. Eu admito isso. Mas quando eu a vi pôr as mãos em você, algo mudou. Não era sobre a empresa ou minha reputação. Era sobre você. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. O que acontece com ela? Ela está aceitando um acordo judicial, ele disse. Agressão. 5 anos de liberdade condicional, uma ordem de restrição permanente, e ela é obrigada a ir a uma clínica psiquiátrica por 1 ano. Ela também está fora da empresa. O conselho votou esta manhã. As ações dela estão sendo compradas. Então você venceu, Brenda disse, sua voz inexpressiva. Você se livrou da sua amante e da sua parceira de negócios em uma varredura limpa. Muito eficiente, Jordan. Não é uma vitória, ele disse, sua voz falhando. Eu perdi você. Ele colocou sua chave na cômoda, a chave da casa que ele havia construído, a casa que havia se tornado a prisão dela. Eu vou para um hotel, ele disse, e depois, eu não sei, eu vou encontrar um apartamento na cidade. Eu estarei onde você precisar que eu esteja para o bebê. Eu vou para a terapia. Eu vou fazer o trabalho. E talvez um dia, você possa me perdoar. Ela olhou para ele, seus olhos buscando os dele. Ele não ofereceu desculpas. Ele não implorou. Ele apenas ficou ali, despido de todo o seu poder e arrogância. Vá, Jordan, ela disse, sua voz mais suave agora. Vá fazer o trabalho. Ele assentiu, se virou e saiu. A porta se fechou atrás dele. O som da fechadura magnética engatando, selando-o para fora. Enquanto caminhava para o carro, ele percebeu que pela primeira vez em sua vida, ele não tinha estratégia. Ele não tinha um plano de 5 anos. Ele tinha apenas os destroços que havia criado e a esperança fraca e aterrorizante de um dia ser autorizado a ajudar a limpá-los. Os 6 meses seguintes foram um longo e frio inverno. Jordan mudou-se para um apartamento estéril, em um arranha-céu na Zona Sul. A vista era espetacular, mas ele raramente notava. Ele fez o trabalho. Ele encontrou um terapeuta, um homem prático que se especializou em narcisismo e infidelidade. As sessões foram brutais. Jordan foi forçado a confrontar o homem que ele havia sido. O homem que usava pessoas como ferramentas, que via o amor como uma aquisição e que compartimentava sua vida para evitar responsabilidade. Ele via a obsessão de Camila não como um sinal de alerta, mas como uma validação de seu próprio poder. Ele via seu resgate de Brenda pelo que era, um ato final desesperado de controle. Ele testemunhou na audiência de Camila. Ele a viu do outro lado do tribunal. Seu fogo se foi, substituído por um vazio oco e medicado. Ele não sentiu triunfo, apenas uma tristeza profunda e cansada pela destruição que ambos haviam causado. Ele enviou atualizações a Brenda, não por meio de advogados, mas por e-mails curtos e factuais. Seção 4. Discutimos responsabilidade. Seção 8. Discutimos meu uso de engano como mecanismo de controle. Ele nunca pedia nada. Ele nunca pedia para voltar. Brenda, enquanto isso, estava mudando. Ela recontratou Maria e 2 seguranças em tempo integral. Ela recomeçou seu blog de arte. Ela lhe enviou fotos de ultrassom sem texto, apenas as imagens. Eram ofertas de trégua, não de perdão. O bebê estava previsto para daqui a 2 semanas. Ele recebeu um e-mail dela, de Brenda. Assunto: hospital. Minha indução está marcada para terça-feira, no Hospital Santa Maria. Você pode ficar na sala de espera. Eu coloquei seu nome na lista. A sala de espera. Era mais do que ele merecia.
Ele chegou às 5 horas da manhã de terça-feira, a mão tremendo, segurando um pequeno urso de pelúcia. Ele se sentou na área de espera iluminada por fluorescentes por 14 horas. Ele bebeu café queimado e leu a mesma revista de ponta a ponta. Às 19h03, uma enfermeira chamou seu nome. Sr. Kerrigan, ela está pedindo por você. Seu coração parou. Ele entrou na sala de parto. Brenda estava exausta, pálida, mas seus olhos estavam claros. Venha aqui, ela sussurrou. Ele se moveu para o lado dela e ela pegou sua mão. Ela está bem, Brenda ofegou. E então, com um empurrão final e trêmulo, a sala se encheu de um som. Um choro cru e poderoso. É uma menina, o médico anunciou. Uma menina saudável e barulhenta. Eles colocaram o bebê no peito de Brenda. Jordan olhou para sua esposa, para esta nova vida, e ele desabou. Ele se curvou contra a cama, a cabeça entre as mãos, e soluçou. Não de alegria, mas com o peso opressor e esmagador de sua própria indignidade. Ele sentiu uma mão em sua cabeça. A de Brenda. Está tudo bem, Jordan. Ela sussurrou, sua voz grossa de exaustão e lágrimas. Ela está aqui. Ela está segura. Ele olhou para cima, o rosto em ruínas. Eu sinto tanto, Brenda. Eu sei, ela disse. E pela primeira vez em quase um ano, ela olhou para ele, realmente olhou. Realmente olhou para ele. Eu também sinto. Não era perdão. Não era uma reunião. Era algo muito mais frágil e muito mais real. Era o primeiro dia. A casa do Joá foi vendida. A fortaleza de vidro, com seu mármore frio e memórias mais frias, foi comprada por um capitalista de risco que amava a vista. 9 meses depois, uma pequena e modesta casa estilo craftsman, em um bairro arborizado da zona oeste do Rio, estava em negociação. Tinha um jardim, um grande carvalho e um quarto de bebê pintado de amarelo. A casa estava no nome de Brenda. Jordan morava em um pequeno apartamento próximo. Eddie Baumtier estava no conselho de sua antiga empresa, mas havia deixado o cargo de CEO. Ele passava seus dias em terapia, em parques e no chão da nova sala de estar de Brenda, aprendendo a construir uma torre de blocos para sua filha, Maya. A nova vida deles foi construída, não em paixão ou poder, mas em logística, honestidade. Eu tenho minha sessão de terapia às 4, ele dizia, mas posso buscá-la na creche às 3 e deixá-la aqui. Ok, Brenda respondia. Eu tenho uma reunião com a galeria às 2, então funciona. Você leu o artigo que eu te enviei sobre trauma relacional? Eu li, ele dizia. Eu tenho algumas reflexões. Podemos conversar sobre isso hoje à noite, depois do banho da Maya? Era lento. Era pouco glamouroso. Era trabalho. Não houve grandes gestos de reconciliação. Sua redenção não foi um único ato de heroísmo. Foi a escolha diária e mundana de estar presente, ser honesto e ser responsável. Em um sábado fresco, eles estavam no novo jardim, plantando tulipas. Maya estava dormindo em seu carrinho. É diferente aqui, Brenda disse, pressionando a terra em torno de um bulbo. Eu consigo respirar aqui. Eu sei, Jordan disse, ajoelhado em frente a ela. Ela olhou para ele, as mãos sujas, o rosto livre do velho medo. Ela tentou me escrever, sabe, da clínica, uma carta de desculpas. O estômago de Jordan apertou. O que você fez? Eu joguei fora, Brenda disse simplesmente. Não era para mim, era para ela. Eu não a odeio mais, Jordan. Eu simplesmente não penso nela. Ela encontrou o olhar dele. Eu estou curando. Eu também, ele disse, sua voz baixa. Ela estendeu a mão enluvada. Ele a pegou, sua própria mão, coberta de terra. Eles apenas ficaram ali por um momento, ajoelhados no solo. O silêncio confortável, o sol em suas costas.
Não era a vida perfeita que ele havia tentado construir. Era algo melhor. Era uma vida real. Ele não havia apenas salvado sua família. Ele estava finalmente, minuciosamente, ganhando o direito de fazer parte dela. Jordan aprendeu que a verdadeira força não era sobre construir impérios ou controlar a narrativa. Era sobre derrubar sua própria fachada e ter a coragem de reconstruir a partir dos escombros. Ele teve que perder tudo, sua empresa, sua casa, seu orgulho, para finalmente encontrar a única coisa que importava: a confiança de sua família. O deles não era um final perfeito, mas um real, construído no trabalho árduo e diário de honestidade e segundas chances. Eram duas pessoas escolhendo todos os dias curar as feridas do passado e construir um futuro mais seguro para sua filha, juntos. Esta foi uma história sobre o poder devastador da traição e a resiliência necessária para reconstruir. Se você se sentiu tocado pela jornada de Brenda e pela luta de Jordan por redenção em seu novo lar no Rio de Janeiro, deixe um gostei e inscreva-se no canal para mais histórias poderosas e humanas como esta. E por favor, compartilhe este vídeo com aquele amigo que está passando por uma fase difícil e precisa de um lembrete de que nunca é tarde para um novo começo. Qual foi a sua reação à atitude final de Jordan? Deixe sua opinião e sua mensagem de apoio a Brenda nos comentários abaixo. A sua experiência tem um valor imenso.